Gente, boa noite. Boa noite para o pessoal do coletivo, né? A Gisele está aqui, a Juliane, o Lucas, a Fabi, a Carmen, que entrou agora também, mais pouco aparece aqui no coletivo. Eu tô falando esses nominhos que estão com a câmera desligada, eu convido vocês a abrirem a câmera, né? Sempre bom trocar ideia olhando o que a gente está falando, se possível, convido vocês. Boa noite ao pessoal aqui também que é desconhecido, mais conhecido, né? Como a Lívia, a Isa também. Um prazer ter vocês aqui com a gente. Se vocês sentirem de abrir a câmera, também abram. Desculpa o imenso atraso, a gente teve um problema técnico com o YouTube, a gente não está conseguindo logar na conta do YouTube e é isso, assim, atrasou a gente num nível muito foda. Mas assim que a gente conseguiu acesso novamente ao YouTube, a ideia é a gente lançar esse encontro aqui no Zoom, lá no YouTube, lá no canal do Instituto, tá? Então, acho que isso é um momento legal também para a gente poder trocar uma ideia e, pô, isso é legal, né, de ficar registrado para quem quiser ver em outros momentos. Eu vou deixar a Isa apresentar a Clara, né, mas eu queria fazer só uma nota de rodapé, que é um prazer, Clara, te receber no coletivo. É, Pensar que a gente conseguiu, nesse espaço, propiciar falas como a do Alexandre Cabral e a do Márcio de Jagum, como falas abertas aqui, e você ser a pessoa que vem logo em seguida deles, e sendo uma pessoa que estudou comigo, inclusive, que eu admiro muito, me faz me sentir com um certo dever realizado, sabe? De entender que realmente a gente está conseguindo se apropriar desses espaços. Então, assim, é um prazer te receber aqui. Espero que seja a primeira vez de muitas que você esteja aqui pisando no DASEN como professora e pesquisadora, porque você é foda, não sei o quanto que você sabe disso, e eu estou muito animado para o dia de hoje para a gente poder trocar, tá bom, querida? É... Isa, apresenta a Clara, faz a formalidade, e aí, amiga, o tempo que você quiser para falar é seu, tá? E a gente vai também se sentir, a gente levanta, te interrompe, mas vamos deixar você falar uma fala mais condensada, que aí a gente parte desse adubo para troca, tá bom? Eu adoro isso, assim, né? Essa coisa bem espontânea, assim. Nem sabia que ia te apresentar, Clara, nem me preparei, não perguntei nada de você. Então, eu vou te apresentar com as coisas que eu sei, né? Mas vamos lá, gente. Clara Meire Meira. Rocha, Meira, É muito Meira longo. Rocha Freitas, não, de Freitas. É tipo Clara isso. Meira Rocha Vieira de Freitas. Mas vocês conseguem me Isso. achar como no Instagram, por exemplo, @psiclara.freitas. É mais simples. Clara Freitas está suficiente. Marqueteira, já achou arroba, clica no A sim. gente tem que aprender É isso aí, já mete no, 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 assim. no no chat aí, @psi.clara, né? Já acha ela aí, né? Mas, gente, Clarinha é uma pessoa maravilhosa que eu tive o prazer de conhecer na faculdade de psicologia, né? Junto com o Fonk, altas ideias, altas trocas lá no banquinho da Monte Alegre durante 5 anos. E a gente vem se encontrando em muitos lugares, né? A Clara, ela é, além de formada em psicologia, ela também se formou lá no Instituto Dasen, né? Na nossa especialização. E a gente convidou ela aqui para trazer esse discurso, esse TCC, que foi a monografia da especialização dela lá no Instituto Dasen, que tem o título de O que fundamenta... Não, pera, não é esse o título do TCC dela, mas hoje a fala dela vai ter o título de O que fundamenta a interpretação dos sonhos na análise, uma conversa crítica sobre interpretações baseadas na ontologia fundamental. Esse é o título dela de hoje, gente. O título do TCC eu não tenho aqui, porque não me preparei para apresentar a Clara, né? Mas fiquem vocês sabendo que o TCC dela está maravilhoso, né? Inclusive serviu de base para a gente montar a bibliografia desse módulo aqui do coletivo. Por isso que a gente resolveu fazer esse encontro aberto, que vai ser aberto depois com ela, né? Trazer ela para falar um pouquinho como é que foi essa construção do TCC dela e fomentar algumas discussões para a gente poder trabalhar um pouco mais essa temática, né? Enfim, falei demais. Agora eu vou passar a palavra para Clarinha. Fique à vontade para se apresentar um pouco mais, assim, e é isso. Também acho que qualquer coisa, se alguém quiser me perguntar alguma coisa da minha biografia profissional, fique à vontade, né? Tô aberta para responder. Mas acho que as informações principais você trouxe, né? De eu ser formada em psico na PUC, né? Estudei junto com a Isa e com o Fonk. Fiz a especialização do Instituto Dasen, concluí esse ano. Vou contar um pouquinho aqui. Eu fiz um recorte da minha monografia, então a gente vai conversar um pouco sobre
um trecho dela, né? Não é o trabalho inteiro, pelo menos a base, né? Seria um recorte do trabalho de conclusão de curso. No momento eu também estou cursando, acho que a única informação a mais aí que é legal de contar é que eu estou cursando também uma especialização em clínica infantil, clínica das infâncias, adolescências e famílias do Instituto NUCAF, então aí é a minha próxima etapa da minha formação, né? Estou já na metade do curso. Então, esse é meu trabalho, né? Eu trabalho com clínica no geral, desde crianças, adolescentes, adultos, idosos, tento, né, cobrir aí e estudar esses diversos momentos da vida. E foi a clínica que me fez querer estudar os sonhos e pensar na interpretação dos sonhos, na design análise. Então, acho que é desse lugar que eu tô partindo. É, Então, acho que o que eu pensei que a gente poderia falar, né? Fazendo a minha monografia, produzindo a minha monografia, eu quis fazer uma revisão bibliográfica de alguns autores da Design Análise, é, para entender como que é a interpretação dos sonhos, o que cada autor propõe para poder sistematizar, organizar esse conhecimento, colocar um ao lado do outro, ver as semelhanças, as diferenças. E a partir disso, tendo feito isso na minha monografia, eu percebi que a maioria, todos os autores com os quais eu trabalhei, que foram Binswanger, Boss, Alice Hotzai-Kunz e a Uta Genick, os quatro têm um enfoque, aliás, principalmente, o Boss é uma exceção nisso, mas o Binswanger, a Hotzai-Kunz e a Uta Genick têm um enfoque na ontologia fundamental, numa isso vai ficar mais claro. Eu pensei em começar apresentando por aí, trazer como cada um desses autores propõe uma interpretação dos sonhos que foca numa leitura da ontologia fundamental, e para depois a gente abrir para discussão até que ponto isso é interessante ou não, e que leitura da ontologia, né, qual é a transposição que está sendo feita aí, né? Porque, como sabemos, a ontologia fundamental heideggeriana é uma filosofia, né? Ela não se propõe a ter, pelo menos ali inserir tempo, tal, não tem nenhuma proposta prática clínica, muito menos de interpretação de sonhos. E a partir do momento que isso é transposto para a psicologia, você tem um trabalho de alguma forma processar aquele autor. Eu usei para isso na minha monografia um texto muito legal da Maíra Clini, que está nesse livrinho aqui da Via Verita. Até trouxe os livrinhos para mostrar as referências. Acho que dá para ver assim, se cobrir minha cara. É, então, eu usei um texto dela sobre antropofagia fenomenológica para pensar nessa ideia justamente do trabalho de digestão que a gente faz com os autores. Eu não vou entrar nisso agora propriamente, né? Eu pretendo publicar minha monografia, então quando isso acontecer dá para vocês olharem com maior detalhe, mas a ideia é que nessa transposição da filosofia para a psicologia, cada autor se utiliza faz um recorte próprio, uma digestão própria da ontologia fundamental. E essa digestão da ontologia fundamental tem a cara do autor, né? Assim, eles utilizam aspectos específicos da ontologia fundamental para propor uma interpretação dos sonhos. E aí eu acho que a questão não é discutir quem é mais heideggeriano, porque cada um faz isso do seu próprio jeito, com os próprios critérios, mas é entender qual é o aspecto da ontologia fundamental que está sendo ressaltado e transposto para a psicologia para pensar uma interpretação dos sonhos, e aí, a partir disso, ver o que é interessante para a gente numa prática clínica e qual é o limite disso, porque tem um limite. Então, essa é a minha proposta. Eu vou passar um pouquinho, vou tentar ser sucinta. Se eu for sucinta demais, vocês, por favor, me perguntem. Se eu estiver falando demais, vocês me cortem. Os dois são risco. Então, partindo primeiro do Binswanger, né? De Binswanger,
eu usei como base o texto Sonho e Existência dele, que também está no livro da Via Veritas com o mesmo nome. É um texto bem legal. O Binswanger é um cara muito erudito, né? Eu diria. Ele vai ali usando várias referências para falar do problema da interpretação dos sonhos, e o que vai ficando claro ao longo do texto dele é que ele propõe uma... Aqui me organizando com as minhas anotações. Ele propõe que o sonho cria a partir da estrutura ontológica do ser aí. Então, que esse é o foco, deveria ser o foco principal de uma interpretação dos sonhos, a busca pela estrutura ontológica do ser aí que está presente na narrativa do sonho. E daí ele usa um exemplo de um sonho com aves. Ele tem mais de um sonho nesse sentido. São vários exemplos que ele dá, que são sonhos que ele dá o nome de sonhos de ascensão e queda, né? São sonhos em que tem essa estrutura que ele considera como parte aí da estrutura, né? Que daria para... É uma estrutura parcial da estrutura ontológica do ser aí. Isso significa que ele não olha, né, questões ônticas? Não, mas ele chama as questões ônticas que aparecem no sonho como preenchimentos secundários. Então, seria tudo aquilo do sonho que diz respeito à história de vida do sonhador. E a história de vida é um conceito, né, do Binswanger, para quem não estiver familiarizado, até porque se depois vai parar no YouTube, acho bom comentar, né? História de vida é uma investigação da sequência fática dos conteúdos vivenciais da pessoa individual que se desdobra significativamente deste modo e não de outro. Então, há essa parte, esses preenchimentos secundários diriam por que aquela questão ontológica ganhou aquela cara, né? Então, a sua história de vida diria por que aquela questão que é ontológica, comum a todos, apareceu daquele jeito, para você no seu sonho. E aí, para você interpretar um sonho, você precisaria das duas coisas. Tem aí uma questão que eu acho interessante trazer, embora talvez seja até saia um pouquinho do tema, porém nem tanto, que o Binswanger ele considera que o sonho ele faz parte do mundo privado. Ele se utiliza para isso de textos do Heráclito e de Hegel para conceituar o que significa mundo privado e mundo comum. Não tem a ver com subjetividade e objetividade, e sim com, primeiro em Heráclito, entendimento e pensamento sensato, comum a todos, e em Hegel, uma razão universal, uma medida e ritmo que atravessa o todo. E aí, considerando essa proposta de um mundo comum e um mundo privado, o sonho se encontraria no mundo privado, que ele vai sendo caracterizado como uma particularização. Então, assim como a ilusão e consentimento seriam ilusões. E a tarefa do terapeuta seria ajudar o paciente a se dar conta daquilo que é particular dele, para que ele possa decidir se ele quer pertencer, se ele quer passar o pertencimento do mundo comum, abrir mão da própria ilusão e passar o pertencimento do mundo comum. Isso aqui é algo que especialmente me incomoda no Binswanger, tá? Porque é a questão, será que o sonho é mesmo um mundo privado? Ele deve ser lido dessa forma? Tanto é que o Binswanger fala que pessoas que aparecem no seu sonho, ou objetos, enfim, devem ser lidos como uma parte... É um jeito talvez meio... um aspecto particular do próprio sonhador. Então, se aparece, eu estou sonhando e, sei lá, aparece a minha mãe. A minha mãe está ali como um aspecto particular meu. Não é a minha mãe. Não deve ser lida como a minha mãe. Diz respeito ao meu mundo particular. E não ao mundo comum, né? Isso aqui, eu já vou até adiantando aí algumas das críticas que eu vou fazer, que talvez torne a coisa um pouco mais interessante. Eu acho isso aqui especialmente discutível, considerando que existe a experiência de vários povos que têm sonhos compartilhados.
né? A gente tem aí a experiência dos povos Krahô, né? Eu encontrei essa referência num texto do Cacá Verás, se quiser depois eu deixo aí para vocês o link, que está online, em que ele conta que os sonhos são tidos de forma... São sonhos compartilhados e a interpretação do sonho é compartilhada. Então, o povo senta em roda, uma pessoa conta o próprio sonho, e aí a pessoa em seguida conta o sonho que ela teve, se inserindo no sonho da primeira. Então, os sonhos são compartilhados no sentido de que o meu sonho é o seu sonho. Não é uma coisa, eu posso interpretar o seu sonho, né? E isso é uma coisa muito, muito típica, eu diria, de sociedades industrializadas, em que mesmo se o meu sonho tem um caráter coletivo, ele é o meu sonho, né? Assim, ele tem a ver com as minhas questões, ele tá ali no meu mundo privado. Não é que a gente não experiencie o sonho desse jeito, mas eu não acho que todo mundo experiencia o sonho desse jeito. Então, aí acho que já vai uma provocação sobre uma das provocações que eu queria fazer sobre o assunto. Eu queria fazer uma pausa aqui e perguntar se tem alguma coisa que eu passei muito por si, né? Se foi muito apressado, porque a gente tem um tempo limitado e eu já ia falar de boss. Então, como a gente está aqui com todo mundo partilhando da discussão, se vocês quiserem fazer uma pausa, comentar, e aí eu volto, né, retomo aí a conversa falando de boss, ou se eu já sigo falando, queria abrir. Eu Se acho que ninguém falar nada... Oh, desculpa. como são 4 autores, né? Acho que a gente pode seguir e fazer as considerações, as perguntas ao fim mesmo. Claro. Então vamos lá. Bom, já na interpretação dos sonhos de Boss, eu acho, aí já é uma avaliação talvez um pouco mais pessoal. Eu tenho a impressão de que desses 4 autores, ele é o autor que dá mais moral, que dá mais espaço para uma interpretação dos elementos ônticos no sonho. Não porque os outros autores não olhem para isso, mas porque eles privilegiam entender, compreender qual é a estrutura ontológica presente naquela narrativa onírica. E Boss, nem tanto, né? O enfoque dele está mais especificamente, embora tenha aí, sim, algo disso, porque o que ele entende como interpretação, que a meta da interpretação do sonho e da terapia no geral, é tornar visível quão ampla ou restrita está a abertura existencial dos pacientes. E aí é isso que esse é o enfoque dele da interpretação dos sonhos. Para isso, ele olha para uma série, para entender isso, ele olha para uma série de elementos ônticos da história de vida do sonhador, né? Ele se baseia numa estrutura ontológica, que é a da abertura, então ele parte disso, e aí é que a gente vê como tem... Interessante, né? 2 autores lendo Heidegger de pontos de vista diferentes, selecionando, porque não deixa de ser uma seleção, aspectos da estrutura ontológica para entender na própria clínica, enfim, fazendo uma transposição da estrutura ontológica para a própria, da leitura da estrutura ontológica na vida do paciente na própria clínica. E aqui, então, a seleção que o Boss faz é do existencial abertura, né? Mas para entender o quanto essa abertura está ou não restrita, ele vai fazer ele vai olhar para a vida do paciente, né? E aí a história de vida do paciente importa um tanto, porém, ele mesmo diz que se ele focar no existencial de abertura, o sonho diria por si mesmo qual que é quão restrito está aquele paciente, como se ele não precisasse saber lá de grandes coisas da biografia da pessoa. Ele oscila um pouco na opinião, isso está no livro Na Noite Passada Eu Sonhei, ele fala isso, aí ele volta um pouco atrás, né? Faz ali um meio de campo, me parece, mas ele acaba sustentando essa afirmação de que, no fim das contas, ele não precisa saber tanto assim da história de vida dos pacientes se ele focar na interpretação, no sonho e na interpretação do sonho, visando entender o quão restrita
é aquela abertura de mundo. Só que, e aí tem de novo já fazendo uma crítica, tem um psicólogo que chama Eugene Gangling, que acredito eu que ele não é heideggeriano, inclusive, assim, não é daseins analista, melhor dizendo. Ele não é daseins analista, mas ele leu o texto do Boss, né? Na noite passada eu sonhei, e o primeiro livro dele sobre sonhos, que se eu não me engano não foi publicado no Brasil, e ele fez uma série de críticas à interpretação dos sonhos do Boss, dizendo assim, tá, entendo onde você está partindo, mas o que te garante que aquilo que você está selecionando, aquele aspecto do sonho que você está selecionando, tem a ver com restrição de abertura. Eu vou dar um exemplo porque isso fica bem confuso se a gente não trabalhar com exemplos. Aqui eu vou me alongar um pouquinho mais, porque eu acho que é um ponto que dá pra gente. Eu gosto de falar disso, a real é essa. Acho que dá uma conversa bem interessante. É claro, assim, no sentido de ter uma escolha particular, mas eu acho que tem uma conversa legal que a gente pode fazer sobre o assunto. Tem um trecho de Na Noite Passada Eu Sonhei que o Boss se dispõe a analisar sonhos trazidos na clínica de outros psicólogos, tá? E aí ele pega um sonho trazido na clínica de um psicólogo junguiano, e ele vai discordar da análise que foi feita por esse psicólogo junguiano. Ele usa esse sonho de exemplo para dizer como a interpretação do sonho da Daseins Análise é diferente da interpretação do sonho junguiano. E aí o Gangling vai se utilizar desse mesmo exemplo para contestar um pouquinho o posicionamento do Boss, os limites daquilo que ele está propondo. E aí o sonho é o seguinte, tô lendo aqui, tá? Uma citação de Na Noite Passada Eu Sonhei. O Dr. Fierce estava fazendo uma operação para salvar a minha vida, do paciente. A operação consistia em 2 incisões abdominais. De repente surgiu um homem forte de cabelos brancos, oferecendo-se para cortar 2 pedaços de sua própria carne que se ajustassem nas incisões, salvando minha vida. O homem fez essa oferta por puro amor, sem sentimentalismo. Este é o sonho. O que o Bosch disse? Que a cirurgia é um procedimento passivo. O Dr. Fierce é o analista desse paciente, tá? Então, é o paciente contando que ele teve um sonho com o próprio analista, em que o analista estava dando um pedaço da própria carne para ele, e fazendo isso através de uma cirurgia. E aí o Bosch diz que a cirurgia é um procedimento passivo, que esse paciente não está pronto para se responsabilizar pela própria vida, porque ele está colocando nas mãos do próprio analista esse procedimento de cuidado de si. Então, porque o Dr. Fierce entendeu que esse sonho era um sinal de que, enfim, pouco tempo depois o processo se encerrou. Ele entendeu que esse sonho tinha um significado dentro de um processo de terapia ali de 3 anos, que significava que o paciente poderia ali ter alta em breve. E o Boss contesta essa leitura do psicólogo Dr. Fierce, dizendo exatamente isso, que esse paciente estava se desresponsabilizando pelo próprio cuidado, porque ele enxergava o próprio analista como uma figura que intervinha nele autoritariamente, e ele estava ali só submisso ao procedimento. E aí o Gangling vai olhar esse sonho e fala assim, de todas as características de cirurgia, por que passividade? Cirurgia pode ser algo que dói pra caramba, pode ser uma situação de risco, pode ser uma série de coisas, né? Por que passividade? É um critério do próprio Boss, que ele assumiu ali como sinal da abertura de mundo, da restrição da abertura de mundo do próprio paciente. E aí o que o Gangling propôs é o seguinte, de que não dá para a gente fazer uma interpretação dos sonhos que não conte com a resposta do paciente. Que se a gente faz uma interpretação que só faz sentido cognitivamente, e a pessoa fica, tá, legal, faz sentido, e acabou por aí,
abre mão disso e segue e vê o que mais faz sentido. Porque e aí eu acho que tem a ver com uma valorização que o Gengli não usa esse vocabulário, mas me parece uma valorização justamente da história de vida do próprio paciente. Que eu acho que é algo que a gente pode, né, utilizar isso para fazer de alguma forma, uma reflexão mesmo, questionar todos os autores que a gente for vendo agora, né? O quanto a ontologia, a análise de um tema ontológico presente na interpretação do sonho é válida se a gente não tem um lastro no que o próprio paciente diz. Se todo sonho que tem um negócio voando é sonho de ascensão e queda, a gente tem um problema. Então, eu acho que esse é um tanto o meu ponto. E aí, dizendo, acho que é importante deixar bem claro de que eu acho que essas contribuições do Binswanger e do Boss são bem importantes, porque também não olhar para uma estrutura ontológica que possa estar presente no sonho pode atropelar interpretações muito ricas, mas não dá para descolar isso do paciente que está ali em questão. E eu acho que a gente corre o risco da gente fazer isso se a gente tornar uma análise temática da ontologia fundamental a única coisa que norteia a clínica. Então, crítica colocada, né, posta aí, a gente pode já passar, eu vou passar para Alice Holtzai-Kunz. Eu tenho aqui eu vou acabar, eu sinto que eu corro o risco de atropelar um pouco. Porque, assim, para falar sobre a análise do sonho da Alice Holtzai-Kunz, a gente precisa estar bem claro algumas coisas que ela propõe no trabalho dela mais amplo clínico, que são as noções dela que não são exatamente dela, mas, assim, a forma muito particular como ela usa a inclusão pré-ontológica e a escuta particularmente aguçada, porque a análise dos sonhos dela se você pega essas duas, como ela entende o sofrimento psíquico, você pega muito facilmente a análise de sonhos dela. Então, acho que eu vou ter que dar um passo para trás para não correr bola, mas vamos comer bola, mas vamos ver como é que dá para fazer isso de forma sucinta. Eu quero a versão completa, viu, amiga? Vou te ouvir fazendo um resumão da Alice agora. Nossa, pode lança braba, amiga. Confia. Não, é que na Eu verdade é sei uma que você tem todas as versões em algum nível. Você tem a versão miojo, a versão completinha, a versão PF. Pode lançar PF, pô. que na verdade minha preocupação é um pouco com o tempo, né? Mas eu acho que eu entendo o pedido, até porque eu acho que é importante mesmo. Então vamos ver como é que dá para fazer isso sem por onde que eu começo, né? Inclusão pré-ontológica. Alice, ela bebe diretamente ali de Heidegger quando ela aponta, né? Ela tá ali lendo, fazendo a leitura de Ser e Tempo, em que o que ela retoma, na verdade, de Ser e Tempo é que como ser aí, né, como Dasein, somos ontologicamente na idade. Mas se a gente tivesse o tempo inteiro ciente disso, a gente não conseguiria dar conta de tarefas cotidianas. Então, a gente já está, então, também como seres aí, jogados no mundo, agindo, né, nos comportando em um horizonte de significados. E só que essa nadidade ontológica está sempre posta em um pano de fundo, né? Então ela corre o risco de tomar a cena e ganhar o primeiro plano a qualquer momento. A inclusão pré-ontológica é exatamente isso, né? É o fato não é o fato, né? Mas é essa existência,
esse fundamento nulo que nós somos, que o tempo inteiro pode aparecer em primeiro plano, né? A gente pode se angustiar, resumidamente. E o que a Alice considera, então, como... A Alice, ela caracteriza dois tipos de autoilusão, né? Uma autoilusão... Nossa, eu acho que se eu entrar nesse tema, talvez eu tenha que falar muita coisa, mas vamos lá. Uma autoilusão que todos nós compartilhamos, que seria uma autoilusão normal, que é a autoilusão de que somos determinados. A gente age no nosso dia a dia como se tivesse algo que nos orientasse, como se nosso fundamento não fosse nadidade, né? Como se nosso fundamento não fosse nulo. E essa seria uma autoilusão normal. Ocorre que tem algumas pessoas que que têm, né, assim, e aí não é algo do âmbito da vontade, não é uma escolha da pessoa. Tem certas pessoas que têm uma escuta particularmente aguçada, e aí é o segundo conceito aqui que é importante. Essas pessoas têm uma escuta particularmente aguçada para a nadidade ontológica. Então, essas pessoas, à revelia delas mesmas, percebem com mais facilidade que essa determinação não é bem o que elas, né, o que a gente compra, né, no dia a dia. Ela não é exatamente... Enfim, essas pessoas percebem que, de jeitos sutis, né? Obviamente isso não vem formulado dessa forma, mas como que garantia eu tenho, né? Se eu não tenho garantia nenhuma, que fundamenta a minha escolha? Como é que eu escolho ir para a universidade? O que faz sentido, o que não faz? Caso eu compro bicicleta, né? Assim, tem algo... Então, essas pessoas que são particularmente sensíveis à falta de fundamento, muitas vezes, e aí é o que a autora chama de autoilusão patológica, elas respondem a essa escuta que é contra a vontade delas, né? Não é algo que elas escolham. Elas reagem a isso através de uma autoilusão patológica, de que se eu fizer certas coisas, eu consigo me determinar. Então, eu vou até checar aqui como é que... Queria deixar a autora falar por ela mesma em relação à autoilusão patológica. Aqui, só um minutinho. A autoilusão patológica, usando as palavras aqui, né, mais corretamente, é uma ilusão de que eu posso mudar a condição humana, né? Eu posso vir a me determinar. Porque isso tornaria a vida minimamente mais suportável. Só que isso é uma ilusão, porque a gente não consegue alterar o fundamento nulo que somos. E aí a pessoa entra num ciclo de lutar contra a própria nadidade. E esse é a fundamentação do o que a autora considera como sofrimento, o que é o sofrimento psicopatológico, né, para ela. Como ela fundamenta isso. E aí, a interpretação dos sonhos dela se baseia, a lógica é de que o sonho, tem uma coisa bem parecida com o Binswanger, na verdade, nesse sentido. Só que a fundamentação é outra. Ela busca a temática ontológica presente no sonho, tal como o Binswanger, mas a justificativa dela é o seguinte: a gente só se mantém numa autoilusão normal, agindo como se fôssemos determinados, devido a um convívio comum. Esse é o ponto do qual ela parte, devido à necessidade da manutenção de uma vida coletiva. E que a partir do momento que você sonha, e ela entende o sonho como um mundo privado, assim como Binswanger, a partir do momento que você sonha, mundo privado, você já não teria a necessidade de manutenção dessa autoilusão normal, de agir como se fosse determinado. E aí o tema ontológico vem à tona, a estrutura ontológica vem à tona. E se torna presente no sonho. E aí, então, ela coloca que uma análise do sonho deveria olhar exatamente para isso, para qual é o tema ontológico que aparece naquele sonho em questão. Eu acho que o essencial é isso. Eu vou até aqui... O problema de fazer folha solta é que você se perde um pouquinho nelas, né? Mas eu tô sem clips.
Aproveitar a informalidade do momento é isso. Ah, achei. Bom, não, realmente é isso, né? Acho que esse é o essencial, né? E também quis trazer esses paralelos com a análise dos sonhos do Binzanger, que acho que é interessante poder colocar essas coisas lado a lado. Então, a fundamentação é diferente, mas eles acabam tendo um foco bem parecido naquilo que eles entendem que é a temática central do sonho que deve ser buscado por uma interpretação dos sonhos. Qual é a temática ontológica que está presente ali? E aí quando a gente fala, a quarta autora que eu escolhi é Uta Genick, ela ela parte bastante, na verdade, dos conceitos trazidos pela Alice Holtz Kuntz. Então, ela faz acréscimos. Acréscimos aqui é um jeito meio de leitura da coisa, é claro, né? Assim, mas ela parte dos mesmos fundamentos. Ela parte da ideia de escuta particularmente aguçada para a verdade ontológica do ser aí, e de que essa escuta ela parte da ideia também de que quando a gente dorme, a gente está no mundo privado e que a necessidade de uma autoilusão normal, né, de que a gente precisa sustentar no dia a dia é eliminada, e aí um tema ontológico vem à tona. Isso também está presente, então, na interpretação da Uta Genick. Ela traz aí contribuições, né, acréscimos, e eu acho que ela traz um certo... Enfim, ela explora muito o tema do sonho, porque a Alice traz isso em um capítulo de um livro dela, né? Isso tudo que eu falei. É um capítulo de um livro, então a Uta dá mais espaço para a temática do sonho. Então ela vai falar coisas como que a estranheza do sonho é explicada exatamente pela supressão da necessidade de agirmos como se fôssemos determinados. Então, as coisas já não precisa mais ter coerência entre significado e contexto. E aí isso explicaria, de certa forma, a estranheza entre o sonho. Mas o que permitiria que o sonho fizesse sentido ainda assim é que ele tem um significado emocional e um significado existencial para o sonhador, que deve ser o foco da interpretação. E aí ela fala sobre a importância, ela faz vários paralelos com a psicanálise, que eu não vou entrar tanto aqui, porque acho que não cabe, para ser honesta, acho que a gente ia mudar muito de assunto. O que eu acho que é interessante aqui, tá? É uma ressalva que ela faz de que a gente só deve, porque ela dá um enfoque bastante grande para a angústia presente no sonho. Se o que vem à tona é a verdade ontológica, o que a tonalidade afetiva fundamental presente no sonho é a angústia, é uma consequência lógica disso. Então, ela dá bastante enfoque para a importância da análise da angústia presente no sonho. Mas aí ela faz um adendo no final de um texto dela, em que ela diz assim, mas a gente só tem que falar da angústia se isso já for tema com analisando. A gente não precisa entrar na temática ontológica, a gente pode falar dos assuntos ônticos presentes do sonho. O que eu acho legal é que tem aqui uma certa concessão de, tá bom, acho que talvez a ontologia não seja a única coisa que precisa entrar em questão para análise de um sonho. Mas isso também coloca ali, né? Assim, faz a gente questionar a importância que ela está dando a toda a construção de raciocínio anterior. Não invalida, mas acho que né, assim, causa esse tensionamento, talvez seja a melhor palavra. Bom, e aí eu acho que eu fiz aqui uma versão, tentei fazer uma versão que eu acho importante deixar também bem claro que a análise dos sonhos de cada um desses autores é bem ampla, eles focam em várias outras coisas. Assim, tem minúcias, talvez essa seja a palavra, né? Minúcias de como analisar sonhos. O Boss traz muitos exemplos em Na Noite Passada Eu Sonhei, então eu acho que teria aí muitos caminhos outros de estudo, muitas outras coisas que poderiam ser ditas. De forma alguma eu quero esgotar o que esses autores falaram. Eu tentei, de alguma forma, seguir um eixo,
né? Que é esse eixo de tentar entender qual é a proposta de interpretação dos sonhos, o que cada autor enfoca como tarefa clínica para a interpretação de sonhos e até que ponto isso é interessante e quais são os limites. Então, esse foi o eixo. Eu queria fazer aqui algumas ressalvas que, na verdade, eu já fui fazendo, né? Eu falei sobre a possibilidade do sonho de ter um caráter compartilhado. Mas, e aí, as outras ponderações que eu acho que eu vou fazendo que eu queria fazer, são ponderações sobre o quão é importante, sim, o olhar para o contexto ôntico, porque, a depender da cultura, do local, do momento histórico, os sonhos podem ser lidos, primeiramente, como tão importantes quanto a vida desperta, ou como algo desprezível. Né? A gente tem culturas diversas e aí que podem ser mencionadas que entendem que o sonho é apenas um modo diferente de existência, né? Tão importante quanto a vida desperta. E temos culturas que entendem que o sonho é um resto da vida consciente. E acho que isso, até o Siddhartha Ribeiro fala assim, sobre algumas teorias da neurociência, que ele não dá suporte, mas ele aponta que existem, é um neurologista. Ele aponta que existem essas análises, existiram essas leituras do sonho como restos da consciência de que você só pensa neles porque o seu cérebro está processando e excretando eles. Então a gente tem desde vida onírica importante até excreção da vida consciente. Então, assim, contexto ôntico importa para entender, até para a gente pensar qual é a importância do sonho para aquele determinado, para aquela pessoa, para aquele paciente que aparece em sessão, qual é a leitura que ele faz daquilo que ele está trazendo, né? Ele traz o sonho, por que ele está trazendo o sonho para a clínica? A partir de qual ponto de partida? A temporalidade da existência onírica não é vista em todas as culturas da mesma forma. Né? A gente tem, é importante dizer que tem culturas ameríndias que olham o sonho como um tempo condensado entre presente e futuro. E isso possibilita, muitas vezes, que xamãs façam, através dos sonhos, busquem curas. Né? Tem diversos exemplos relatados na literatura indígena, inclusive. Eu posso dar algumas dicas para quem tiver interesse. São livros, assim, para o público infanto-juvenil, mas são muito legais. Eu acho que vale como exercício clínico, inclusive, assim, é bem, bem legal a leitura desses textos. E a gente tende a olhar o sonho, temos também outras leituras do sonho, né? O sonho como dizendo respeito a um passado nosso, que está ali se atualizando de alguma forma. Mas a gente também tem no senso comum leituras do sonho que dizem respeito a previsões do futuro. Quem nunca ouviu a história de alguém que sonhou e apostou no jogo do bicho? Por causa do sonho. Isso é uma ideia de sonho numa sociedade industrializada que é lido como um sonho relativo ao futuro com caráter premonitório. Então, a gente não pode partir do pressuposto de que se aquela pessoa está conversando com a gente a partir de um contexto de sociedade industrializada, aquele sonho necessariamente diz respeito a um sonho do presente e passado. Nada diz do futuro, não é compartilhado, não é tão importante quanto a vida desperta, etc, etc, etc. São coisas que a gente assume. E aí, o último ponto que também vale a pena dizer para a valorização do contexto ôntico na leitura onírica é a importância do contexto social. E aí aqui eu estou falando de coisas talvez econômicas, mais especificamente, né? A violência física, a violência econômica, a relação com o trabalho, um trabalho que te explore faz você dormir menos. Se você dorme menos, você sonha menos. E aí, qual é o espaço do sonho numa vida que tem certas restrições? Né? E aí você não vai olhar para isso porque você vai focar única e exclusivamente a temática ontológica. Então, é uma provocação, assim. Eu sei que aí também uma última ressalva a ser feita. Acho que esses autores não precisavam falar disso, tá?
Eu não estou dizendo isso para dizer Boss tá errado, Binswanger tá errado, agora a gente que tá certo ou qualquer coisa assim. É que não dá para ficar exclusivamente com isso, né? Acho que é importante de ler e estudar é exatamente poder fazer essa análise crítica, né, da clínica, poder colocar lado a lado essas interpretações e entender como isso construiu uma história de interpretação dos sonhos que nos deixa até onde a gente chegou, mas também não utilizar isso para dizer, pronto, eu acabei, porque daí você invisibiliza uma série de realidades. E aí eu vou dar um exemplo que poderia ser de muitas pessoas, tá? Assim, mas eu acho que ele é um exemplo. Eu já ouvi ele de muitas pessoas diferentes em muitos contextos diferentes. Alguém que sonha com um parente que morreu, ou com um amigo que morreu, e fala: eu encontrei com esse amigo, eu encontrei com esse parente, e ele estava bem. E ele me contou que ele estava bem. E ele falou para mim que, sei lá, X coisas. E aí você vira e fala assim: isso é você lidando com a sua finitude. Que violência é essa que você está cometendo? É nesse ponto que eu acho que essa provocação é necessária. Eu acho que é óbvio que muitas pessoas que leem Binzanger e Boss não fazem isso. Tá? É só para tematizar, levar às últimas consequências, o que aconteceria se a gente ficasse única e exclusivamente com essa leitura da clínica e não criticasse ela. Né? Eu acho enfim, e até deixando claro, a violência dessa é você não só está criticando você está invisibilizando um fenômeno, que é um fenômeno religioso, que diz respeito a uma crença, e você está dizendo ela porque você está dizendo que você tem a verdade. E a verdade é que aquele sonho diz respeito à finitude. E ela deveria entender que, na verdade, todos nós somos finitos e um dia morremos, e por isso que ela não está lidando muito bem. A gente vai, né, no exercício hipotético, vai longe com a coisa, mas acho que deu para entender. E eu queria só comentar também e agradecer o comentário da Gabi, né, de ter gostado da aula. Queria abrir para vocês, para a gente poder conversar, assim, exatamente sobre isso, né? Quais são o que que a gente ganha, porque acho que tem muitos ganhos com a leitura ontológica da interpretação de sonhos, com a busca de um tema ontológico presente num sonho, e quais são os limites disso. O quanto a gente precisa olhar para elementos que sãoônticos e questionar também de que ponto a gente está partindo para olhar esses elementos que sãoônticos. Qual é a nossa. O que a gente está assumindo nisso, né? E muitos comentários legais aqui, né? Sim, acho que é uma nova versão de, digamos, de catequização, né? Acho que se a gente, pelo menos eu penso que é isso no sentido de que a gente. Eu usei, vou fazer então, esse parênteses, acho que é legal. É, no meu trabalho da conclusão do curso da pós, a linha de raciocínio que eu usei é exatamente. Eu usei três textos, na verdade, né? Para pensar sobre esse movimento crítico da fenomenologia com ela mesma, da design análise com ela mesma. E aí eu queria contar um pouco disso, porque acho que tem tudo a ver com a coisa da catequização. O primeiro texto que eu usei foi o Elogio à Profanação, que está no livro Profanações, do Agamben, em que ele fala que ele vai se utilizar da antiguidade romana, né, vai voltar à antiguidade romana, em que sacralizar era você, naquele contexto, né, você reservava algo para o uso divino exclusivo. Né? Então, aquele objeto em específico era destinado apenas aos deuses, ele não podia ser utilizado para nada por seres humanos. Profanar é exatamente o movimento de restituir para o uso humano aquilo que um dia foi sagrado. O segundo texto que eu usei para pensar foi o doutorado do Lucas Ong. É um trecho bem específico do doutorado dele, em que ele fala, e aqui até eu queria citar ele, porque ele parafraseia
Kant, se eu não me engano, em que ele vai falar sobre exatamente como certos conceitos, a gente às vezes corre o risco de endeusar certos contextos, né, de torná-los deuses. E aí, a partir do momento que eles são sagrados, eles não podem ser questionados, eles não podem. E profanar, aí sou eu trazendo a Gambler para conversar com o Lucas, profanar esses conceitos a restituí-los para o uso da clínica. Né? Boss, Binswanger eram excelentes profissionais, eles não eram deuses. A gente tratar, tratar dos conceitos que eles propuseram, né? Como daquilo que eles pensaram como algo que não deve ser tocado, é sacralizar aquilo. E a partir do momento que a gente devolve para o uso humano, a gente se toma nesse direito de. E aí, fazer o terceiro movimento que eu trouxe, que é o da antropofagia fenomenológica, aquele que eu citei no início da conversa da Maíra Kline, né, o texto, a proposta dela, da gente poder digerir tudo aquilo que a gente lê, tudo aquilo que a gente escuta, tudo aquilo que a gente aprende, e excretar o que não serve. E ficar com aquilo, reter aquilo que é nutritivo, né? Então, eu acho que a questão da catequização científico-técnica me parece muito a ver exatamente com esse movimento de sacralizam o autor, e aí, a partir disso, eu viro profeta da palavra do Senhor Boss, ou da profeta da palavra do Benzanger, ou de quem quer que seja, tá? Aqui você coloca o nome que você quiser. Freud, tanto faz, né? O problema não é a pessoa, né? Não é uma crítica pessoal ou qualquer coisa assim. Até porque não conheci eles como pessoas. Sei lá que seria uma crítica pessoal deles. Mas então, acho que esse seria o comentário que eu faria. Eu ainda tô aqui procurando a referência, mas acho que isso pode ficar depois para se alguém quiser comentar alguma coisa. Eu queria comentar rapidão. Bom, primeiro eu queria agradecer você, Clara, pela fala. Gostei super e obrigada, gente, por terem organizado o encontro e tudo mais, e ser aberto e tal, para a gente poder participar. E aí eu queria retomar uma pergunta que você falou quando você estava falando do Binswanger ainda, e eu queria ouvir não só de você, assim, um pouco mais, mas de todo mundo que tiver alguma coisa para falar sobre, que será que o sonho deve ser lido como um aspecto do mundo particular? Porque, assim, né, eu tô indo para o quinto ano, né, na graduação na PUC, eu sinto que quando a gente vai falar de sonho, tanto, sei lá, na FINO como outras abordagens, assim, as pessoas, o senso comum já diz pra gente que o sonho é particular, é uma experiência só sua e, enfim, sei lá, que é uma coisa muito sua. E aí, essa é uma pergunta que, sei lá, ficou na minha cabeça desde que eu comecei desde que eu vi Sonhos na Design Analysis pela primeira vez, e daí você tocou nesse ponto hoje, eu acho que é um ponto muito legal da gente explorar um pouco mais, assim. Eu queria que outras pessoas comentassem antes de mim, porque eu acho que já falei muito. Sobre isso, super rápido, eu acho que as culturas ameríndias vão para um outro lado, né? Assim, elas conseguem visualizar melhor, eu acho, a coisa do quanto os sonhos são coletivos. Eu acho que dentro, como eu posso dizer, da área científica, acadêmica, pós-revolução industrial, pós-iluminismo, o Jung vai trabalhar também sonhos como coisas, construtos mais não só particulares, né? É claro que é você se relacionando com aquilo que está no ontico, ou no ontológico. Eu estou sempre confundo. Eu não sei se isso talvez esteja contemplado no que a Lívia trouxe, mas, enfim. é, Eu fiquei curioso para saber como você faz a sua composição, Clara. Assim, como você, na sua atuação psi, integra esses conhecimentos que você foi vendo, que eles têm algumas ressonâncias, mas também dissonâncias, para te orientar na tua presença clínica, sabe?
E eu queria até fazer um outro adendo, né? Que eu te conheço das macumbas da vida também, né? Então eu sei que você é uma pessoa espiritualizada. Então eu acho que a sua visão de mundo ela é carregada também pela sua vivência. E eu queria saber um pouco onde isso também se conecta, se é que se conecta, em como você vê os sonhos, né? Que pelo menos para alguns povos originários, né, da Terra, eles têm um certo caráter marcadamente espiritual, né? Assim como a gente pode ver no próprio Copenau ali na Queda do Céu. Eu não sei o quanto que isso também pode te guiar ou te orientar ao mesmo tempo te sensibilizar, sabe? Eu fui um pouco para esses lugares e eu fiquei com curiosidade de te ouvir. Eu estava pensando nisso ontem, sabe? Preparando, né? Também pensando para nessa conversa de hoje. Eu tendo, mas aí eu acho que tem a ver com a partir daqui eu estou respondendo muito pessoalmente, eu acho, tá? Da minha clínica, e eu não acho que isso deva ser resposta para toda e qualquer clínica ou qualquer coisa do tipo. Mas percebi que as perguntas que eu faço para os pacientes em relação aos sonhos deles, que eles me trazem em sessão, tem uma composição da parte do boss com a crítica que o Gandalf faz ao boss. Por que isso? Porque eu acho que se o sonho diz respeito a uma temática ontológica, ela aparece. Se eu ficar cavucando, ela é minha, né? Assim, se eu ficar procurando uma temática ontológica, ela é minha, né? Assim, finitude. Vamos ver cadê a finitude no sonho desse paciente. Pô, por quê? Por que finitude em primeiro lugar? Né? Assim, então eu acho que assim, talvez uma. E aí, aqueles artifícios que a gente aprende para se virar nos 30 pergunta. Sabe assim, o sonho tá muito sem pé nem cabeça, faz umas perguntas, parece estranha, melhor ainda. Porque às vezes você está em uns lugares muito interessantes. Mas tem algumas coisas aí que. Então, o que eu gosto aí é, eu acho que o Gengin ele propõe algumas perguntas legais aí para que, mas ele fala na verdade, né? Qualquer pergunta é uma pergunta, desde que isso faça sentido para o próprio paciente, para aquilo que ele conta. Então eu tendo a ver por exemplo, uma coisa que às vezes eu pergunto, o que que desse sonho fez com que você quisesse trazer ele em terapia? Né? O que que te chama, o que que salta para você quando você está me contando esse sonho? Tem algum enfoque que você dá? É, E aí, eu acho que é, as pessoas na minha clínica não acho que eu tenha tido grandes experiências com sonhos com enfoque espiritual, com algumas exceções, tá? Apareceram já algumas vezes. Mas aí eu tendo a entender o que que aquele enfoque espiritual diz do sonhador, né? Qual é o contexto espiritual religioso daquela pessoa, qual é a leitura que ela faz daquele elemento em específico ou qualquer coisa assim. Porque, sim, eu acho que isso é uma dimensão possível de estar presente no sonho. Mas se eu também partir do princípio de que ela está presente no sonho, daí isso é meu, né? Então eu acho que talvez o jogo seja esse, né? Conseguir a provocação, talvez, que fica e sempre fica comigo, é como conseguir trazer daquela narrativa super estranha que é da pessoa, e não meu. Não uma leitura que eu podia fazer de um quadro no museu, né? Gustavo, por favor. Eu queria contribuir um pouco com o pensamento a respeito dessa pergunta, né? De, bom, é particular ou é coletivo o sonho, né? Eu me lembrei de duas coisas que eu passei durante a pandemia. Então, eu acompanhei algumas conversas, assim, online, né? Lives e tal, de colegas que estavam estudando sonhos na pandemia. Então, era um grupo. Vocês estão me escutando bem? Sim? Beleza. Era um grupo
é um grupo, acho que existe ainda, da USP, vinculado com alguma agência de fomento aí, para estudar sonhos na população em geral. Assim. Esse grupo já existia, e aí com a pandemia várias pesquisas foram interrompidas, mas eles voltaram essa atenção a acolher sonhos durante a pandemia, né? E aí foi observado assim uma grande quantidade assim de sonhos que falavam sobre catástrofes de vários tipos, assim, né? Eu mesmo sonhei com catástrofes durante a pandemia, né? E lembro de um sonho específico em que eu me envolvia numa num assassinato e eu era a pessoa que operava que fazia, né, que realizava esse assassinato, mas porque eu havia me envolvido num grupo de pessoas que estavam interessadas em assassinar essa outra pessoa, né? Só que eu não tinha nenhum interesse nesse assassinato. Eu topei simplesmente que aquele grupo queria assassinar o fulano e falei, bom, eles me pediram se eu podia fazer isso e eu falei, posso. E eu fui e assassinei o fulano. E depois que fulano, que eu vi ali fulano assassinado na minha frente, eu me debrucei sobre o fulano e fiquei me perguntando por que afinal eu fiz isso, né? Eu havia assim, eu topei fazer e fiz, mas por que eu topei? E essa era a minha pergunta ali naquele sonho, né? O que, enfim, teve questões aí que a gente poderia dizer particulares, né? Levei para análise, tá? Né? Conversei sobre o sonho e tal. Mas tinha uma pergunta, eu acho aí também, que envolvia um contexto social amplo de polarização, por exemplo, né? Existiam dois grupos, né? Que assim estavam ali se atacando e se confrontando e muitas vezes sem saber por quê, né? A gente via assim no Facebook, né? No Instagram, assim, as pessoas discutindo e às vezes a gente né, eu tinha essa pergunta, assim, bom, afinal, por que essas pessoas estão, assim, se maltratando, sendo tão agressivas umas com as outras, assim, né? Então, algumas experiências, assim, para pensar como a gente demarca isso, afinal, né? Entre o que é particular e o que é coletivo, né? Então, você falou que o Binswanger, ele trouxe critérios ali, né, de demarcação, com o Hegel, e com uma outra pessoa, que eu não lembro quem foi. Qual era a outra referência? Claro, O Heráclito. o Heráclito. Uma ideia de que haveria um comum, né? Nesses dois autores, assim, a ideia de que haveria um comum e que o sonho seria particular porque ele não se coloca de maneira a se tornar comum, né? A se fazer comum. Mas eu fico me perguntando o que se agencia para que o que a gente sonhou não seja comum, sabe? Então, por exemplo, quando a gente faz uma clínica em que algo que é dito num sonho possa ser escutado apenas como particular, eu acho que a gente está participando de um agenciamento que faz que ele seja particular, que ele não diga nada a respeito assim do social, né? Então, um exemplo disso, eu acho que é o seguinte: às vezes às vezes eu sonho umas coisas com a minha família e eu tenho dificuldade de dizer para minha família, gente, o que eu sonhei. Não, mas é só um sonho, na verdade. São só assim, a depender da referência que você pega, são só excrementos da sua vida consciente, né? Mas
algumas coisas que são ditas ali podem se tornar simbólicas dentro de um grupo, né? Então, eu posso dizer para minha família e aquele sonho ser escutado de uma outra maneira que vai tocar em coisas aqui que eu não gostaria de tocar. Bom, mas esse sonho então é particular, diz respeito assim a mim apenas, ou diz respeito também, por exemplo, aos conflitos da minha família, né? Se eu levo, por exemplo, apenas para o meu psicólogo e trato desses conflitos lá no consultório, talvez esse tratamento desses conflitos seja bastante individual. E talvez a minha família não possa partilhar da elaboração, primeiro da angústia e depois, se Deus assim permitir, da elaboração, que aquele sonho pode provocar em relação àqueles conflitos, né? Então, é isso. Acho que a clínica, e acho que tem vários dispositivos aí que participam de um agenciamento nessa demarcação entre o que é particular e o que é coletivo. E eu acho que essa é uma questão que, para ser totalmente franca, eu acho que ela tem um nível de discussão filosófica que daria, fica aí para quem quiser, um mestrado. Essa discussão vida privada, mundo comum. Por quê? Eu fiquei pensando, mas aí realmente eu gostaria de um filósofo para me responder isso, alguém que estude mais propriamente esses autores. O Heráclito fala desse mundo comum como entendimento e pensamento sensato que é comum a todos. E aí, você, em 2023, tem terraplanistas. Qualquer conciliação que você faz entre mundo comum e entendimento sensato, né? Onde é que isso se encaixa? Eu acho que é realmente uma discussão também que tem aí todo um pano de fundo do quanto esse fundamento no mundo comum é interessante para a própria clínica. O quanto a gente tem que buscar tirar para além do o sonho é realmente privado, vamos supor que for. Por que a tarefa do psicólogo é tirar ele daquilo e trazê-lo para o mundo comum? O que fundamenta isso? Eu acho que é muito difícil essa pergunta. Muito, muito, muito. E sim, eu acho que esse limite entre mundo privado e mundo comum é muito. Tem aí um agenciamento comum, né? Você falou, Gustavo, de uma demarcação que cria efeitos muito políticos para a própria clínica, inclusive. Eu achei bem legal o comentário da Gabi. Vou ler aqui para vocês, né? Quem não viu ainda. É engraçado como essa compreensão do individual particular bem neoliberalizante é ao mesmo tempo massificante em termos interpretativos, ou seja, o oposto de uma compreensão coletiva somada a uma interpretação singular. E eu acho muito legal de constatar isso. Se a gente quer olhar o paciente nele mesmo, naquilo que se apresenta na clínica, a gente precisa olhar o coletivo. Senão a gente não está olhando para ele. Né? Se a gente não olha para o coletivo, a gente não olha para a pessoa de fato. E isso é uma coisa que falta, né? Às vezes, sei lá, eu sinto que eu demorei para entender isso mais que eu gostaria. Mas que bom que um dia eu cheguei lá. Gente, quero Eu falar. Boa noite, mas eu acho que eu não estou aparecendo, né? Minha não câmera. está. Ai, ai, o Fonk já está acostumado. Nossa, adorei que sua orientadora está aqui, né? Ou ela já saiu? A Vânia estava aí, gente, tá? Desculpa falar. Ainda bem que minha câmera não está aparecendo nesse momento. Eu queria, eu queria comentar sobre o curso do Cabral no último semestre.
respira, claro. E aí eu lembrei que ele falou sobre as ontologias, né? Sobre os povos originários, por exemplo. Ele fala que eles têm uma outra ontologia, né? E, e aí eu fiquei pensando sobre o quanto isso denuncia a nossa ontologia e a nossa vida sempre muito autorreferente, né? E ele fala também sobre a possibilidade da gente fundar uma nova ontologia a partir dos ensinamentos dos povos originários e tudo. E aí você falou sobre o quanto você estava levando, às vezes, questões pessoais para a clínica, e depois que eu comecei a estudar, por exemplo, os Yanomami e como eles experimentam o sonho, né, o sonhar, eu comecei a perceber que eu estava trazendo muito essa coisa da resposta tá no coletivo. A saída é coletiva para a clínica, sabe? E eu comecei a refletir sobre isso e me policiar, mas ao mesmo tempo eu acho isso muito bonito, né? Muito importante a gente refletir sobre o que a gente traz para a clínica também, né? Sobre sempre olhar só para o individual e para essa questão neoliberalizante mesmo de esquecer do coletivo, sabe? Acho que ficou um pouco confuso, mas vocês entenderam. Ah, eu acho que ficou, para mim, pareceu que ficou bem claro que você trouxe dois temas, né? O quanto a gente tem que tomar cuidado com os pressupostos que a gente leva para a clínica, que é o próprio exercício fenomenológico, mas que às vezes não está claro porque a gente parte de certos autores como se o exercício fenomenológico tivesse pronto neles e não tivesse que ser exercitado para a gente a cada momento, pela gente a cada momento, por cada um de nós, né, a cada momento, melhor falando. E que também, né, que acho que o risco vale para os dois lados, né? Assim, a leitura da coletividade presente no sonho, se for algo trazido pela gente, pode ser um risco de atropelar a experiência do outro, né? Assim como ler a partir de uma leitura que necessariamente particulariza o sonho. Eu achei a paráfrase que o Lucas Ong faz no doutorado dele, chama Crítica à Razão Clínica. Eu acho que ele postou no. Acho que tá na biblioteca da PUC, tá? Para quem tiver interesse. Provavelmente isso vai ter outros caminhos aí depois, mas como eu tô dando a referência de tudo, é importante dar dessa também. Tá citado, inclusive, aqui no meu TCC, né? A paráfrase que ele faz de Kant é: ontologia fundamental sem a descrição do aí é vazia. Descrição do aí sem ontologia é cega. Acho que a gente não pode abrir mão de uma coisa em detrimento da outra. Mas é isso, é um exercício também, né? Um exercício constante na clínica, como você estava falando, né, Fabiana, de que Eu tem fico aí pensando se é muita prepotência também, né? Pensar na possibilidade de uma criação de uma outra ontologia a partir da clínica, né? O quanto às vezes a gente também, não sei, hipervaloriza a clínica, mas é ali que a gente tem um papel, né? O nosso papel está ali mesmo, de, de incentivar novas ideias também, entende o que eu digo? Sim, mas é que eu acho que nesse caso em específico não se trata exatamente de um rever o Heidegger. É Sim, um rever, ou rever qualquer outro tipo de ontologia, né? Eu eu tenho toda a ciência de que eu não tenho condição sim. nenhuma de exercer esse papel filosófico, assim. Acho que, quem sabe um dia em uma nova evolução Pokémon, sabe? Um sonho, Mas né? no momento que eu tô, acho que ontologia não é de fato não é minha meta, né? Eu acho que a gente entender que o que a gente faz na clínica não é ontologia. Não é. Não importa o quanto a gente queira que seja. Você decidir, vou pegar o existencial heideggeriano e olhá-lo na clínica, não é ontologia. Isso não é uma transposição da ontologia para a clínica. E a partir do momento que você faz isso, você está fazendo algo que é seu. E tudo bem, porque acho que é isso que a gente faz mesmo. Mas a gente tem que bancar que isso é nossa. Isso tem, né, exatamente desse lugar, né, de
de crítica mesmo, de que a gente precisa ver o que está em jogo na hora de fazer esse processo, digamos. Gabi, também sou sua fã. Aproveitar a pausa. Tem uma coisa que eu senti de comentar também, Clara, que você trouxe, que eu achei genial, que foi essa crítica que você fez, essa visão do boss um tanto enviesada, né? Porque eu acho que isso deixa muito claro a importância justamente da redução, né? Ou de você conseguir suspender um pouco um julgamento prévio que já posicionou o que aparece para você, né? Essa crítica que você traz do boss eu achei genial, porque assim, o sentido que tem que vir, o sentido de ser, está articulado pela existência do paciente, não pela interpretação do analista, né? Então, assim, isso pode dar uma merda no nível colossal, né? Você literalmente cria um ponto cego. Você tá buscando seu rabo nas coisas, né? Eu achei que você trouxe isso de uma maneira tão clara, isso me deu um tchan, sabe? Gratidão. Nesse ponto, tá tudo do Gengen. Eu tenho que ser justa com isso, assim. Eu acho que ele é Mulher, você foi muito... estudar o cara, você leu o cara, você trouxe a crítica, você trabalhou, se valoriza, Não, mulher. acho que sim, tem que valorizar essa parte também. Mas acho que a crítica que ele faz é muito certeira, porque ele é muito. Quando ele usa exemplos, fica muito óbvio aquilo que ele quer dizer. Ele fala algo. O problema desse texto é que ele está em inglês, tá? Então não é acessível ainda para todo mundo. Galera que trabalha com tradução, fica a dica. Mas que é um texto muito legal, é um artigo dele. E ele fala uma coisa do tipo assim, porque esse sonho, né, que ele traz daquele analista junguiano de que o cara tá ali com o próprio analista e ele tá numa posição de passividade. Gente, e se esse cara, essa pessoa, esse paciente, essa paciente, essa pessoa fosse controladora? Ela aceitar ajuda é uma restrição de abertura? Entende? Por que que passividade é um problema? Porque pro Boss era, né? O critério ali é dele, é todo dele. E aí eu acho que isso deixa muito visível, esse exemplo deixa muito visível de que se você não tem um lastro no paciente, se perde de vista, né? O que é que está em questão ali? Deixa eu ver. Nossa, é uma citação do Zólico, que legal. No Graco, Graco. Graco, compartilha isso com a gente, pô. Talvez seja do Zólico antigo da Escuta ou do novo da Via Verita, mas partilha porque, cara, isso é um material de pesquisa imprescindível, cara. É do Zoli com da PUC, né? Eu vou atrás aqui, porque tá numa aula minha. Aí eu não, eu não tô aqui com. Mas tá lá, isso é certo. Revisitando o Zólico, inclusive, né, tem uma fala lá do Heidegger que ele tenta definir um pouco esse poder ser doente, né, como uma restrição da liberdade da existência, né? Parece que às vezes o Boss ele viu algo tão encantador que ele ficou cego pelo brilho que ele viu no Heidegger, sabe? É curioso isso, porque ele fica fiel, acho que até demais um pouco ao que ele tá vendo ali no Heidegger, que faz ele excluir outras coisas que compõem necessariamente o que ele tá olhando, só que parece que fica meio perdido, meio, sabe, jogado de lado. E é isso, acho que se você consegue realçar isso com essa crítica que você traz, Clara, de uma maneira muito clara. Não foi intencional, tá? Só saiu. Desculpa, foi péssimo. Mas é 10 da noite, me perdoa. Eu tenho uma. Eu acho que talvez essa possivelmente a opinião mais polêmica que eu vou dar hoje, o que diz muito. Eu tenho uma impressão de que o Boss, quando ele, por ter estudado com Freud, e depois romper com a psicanálise, ele vai para o extremo oposto da psicanálise. Ele tenta fazer uma crítica tão radical à psicanálise que ele incorre na mesma coisa que ele está criticando. E eu acho isso um problema. Só que, assim, daí para dizer que tudo que ele, né, assim, eu fico com receio disso ser lido como algo tipo, então Boss não deve ser lido porque é comparável à psicanálise. Não, acho que na verdade tudo deve ser lido com crítica,
inclusive a psicanálise, né? Então, é, mas eu tenho essa sensação, assim, de que ele, dessa coisa do brilho no olho com Heidegger, eu sinto que tem a ver com o encantamento né, tudo ali que ele aprende com Heidegger, mas tem também, me parece, uma tentativa de negar as origens, que só leva de volta, que a gente vê na clínica muitas vezes, inclusive, assim, não vou ser meus pais sendo meus pais, ou qualquer coisa do tipo. Eu tenho um pouco essa sensação, às vezes, em algumas das críticas que o Boss faz, né, quando acaba tendo esse tipo de problema em que ele descola daquilo que o paciente diz. Acho que são nesses contextos em que eu vejo que a minha crítica me parece mais pertinente. Como você se policia, Clara, para não cair nesse lugar, ou seja, de atropelar o sentido que brota do paciente e não ser algo previamente constituído por uma interpretação sua? Você tem algum jeito de você que você percebe isso acontecer, que você evita que isso aconteça? Minha primeira coisa que passou pela minha cabeça foi: a minha supervisora é muito boa. Maíra, Maíra Cline é minha supervisora, gosto muito dela, acho que tem aí uma equipe, né, que ajuda a gente a fazer esse trabalho, porque sozinho não dá. A quantidade de coisa que hoje em dia eu olho, não para o trabalho, porque eu comecei a trabalhar na clínica, né, assim, formei em 2019, eu acho que felizmente eu tive uma ótima formação até então, não é uma questão de criticar o meu próprio trabalho no sentido de desprezar meu próprio trabalho, mas acho que se eu ficasse sozinha desde que eu me formei, eu não teria ainda assim feito, né, possibilitado até a visão de clínica que eu tenho hoje, que muda, né, bastante coisa. Então é isso, minha supervisão. Não tem resposta melhor que isso. Vânia, eu queria agradecer. Eu queria também deixar bem claro que o meu susto por ver que você estava aqui foi tipo: ai, eu espero que eu tenha acertado na hora de apresentar, que eu tenha sido justa com o que a gente produziu. A Vânia para quem não sabe, a Vânia foi orientadora do meu trabalho de conclusão de curso do Instituto Dasen. Eu não poderia ter orientadora melhor. Eu só tenho a agradecer de verdade. Se eu acho que a coisa é, as coisas assim que eu tenho muito a valorizar foram, né, o dar a mão no pensamento crítico, né, poder construir algo em conjunto e ajudar a me entender com o que é que eu estava fazendo, para onde eu queria arrumar, qual que era o sentido daquilo para mim. Muito obrigada. Eu queria fazer coro nesse voto. Vânia, eu sou seu fã, Vânia. Você é incrível, mano. Você é uma professora e uma mulher exemplar, cara. Nossa, por mim você dava todas as aulas possíveis da pós, assim. Você é muito boa. Eu nunca tive a oportunidade de falar isso diretamente para você, professora, mas como eu te faço os convites da pós, deixa eu aproveitar esse espaço. Assim, você é muito foda. Se vocês algum dia tiverem a oportunidade de serem orientados pela Vânia, é a minha dica. É muito, muito bom, de verdade, a construção de conhecimento conjunto. É uma oportunidade única. Muito obrigada, Gustavo, de verdade. Eu fico feliz que tenha sido legal para vocês. Pôr no mundo, assim, expor esse trabalho é uma coisa um pouco assustadora, porque enquanto ele fica com a gente, né, a gente está ali. Eu falando até de uma experiência bastante particular, produzir esse trabalho foi uma delícia, mas enquanto ele fica comigo é uma coisa, a partir do momento que ele entra no mundo, ele tá. Isso coloca as coisas de uma outra forma, mas aí também é um convite que eu deixo para vocês fazerem de verdade. O meu trabalho termina com: profanem esse texto, sabe? Assim, fiquem à vontade para. Não é bem isso aí, tem aqui um terceiro ponto que você não levou em consideração. Tem muita coisa que poderia ser dita nesse trabalho que também, né, assim, não cabe no escopo de um trabalho de conclusão de curso. Eu cheguei no limite de páginas que podia.
Mas é para isso que existe a construção de conhecimento, né? Então, eu fico muito feliz que vocês gostaram, mas também para qualquer coisa que vocês discordem, qualquer crítica, ou qualquer coisa que nem chega a ser bem uma discordância, mas que tem ali, né, uma conversa para fazer, um limite para colocar, por favor, façam, seja por aqui, quiser me mandar mensagem, o Funk deixou meu Instagram aí em algum lugar, pode mandar mensagem, quiser escrever também, enfim, é isso, tem aí muito espaço para construção de conhecimento por esse lado também. Ai, que bom. Agora deu vergonha. Esconder o comentário da Karen da minha risada fica assim, sabe? Eu não li a mensagem da Carmen, eu só vi você perdendo tudo, eu fiquei desesperado, falei, ela tá tendo um infarto, meu Deus. A Karen falou que a minha risada é legal, e aí eu fiquei tipo, Isso é uma verdade também. Ai. Bom, mas acho que é isso, né, gente? Pelo menos o que eu tinha para trazer hoje é isso. Eu acho que às 10 da noite, realmente todo mundo, numa quinta-feira, já está todo mundo querendo só ir de caminha, né? Todo mundo ir só Acho de que é isso para todo mundo, é. arrastado, né? Não é nada pessoal, né, gente? Eu só queria, né? Nada pessoal. Só Não, eu. é de fato. Claro, prazer te ouvir. Eu acho que eu faço das minhas palavras o que o Gu trouxe também, e o resto do pessoal te agradecendo. Você é uma pesquisadora incrível, isso eu já sabia. Agora, saber que você é uma professora incrível também foi uma descoberta muito boa. Foi um prazer poder te ouvir hoje. Aprendi bastante coisa nova que eu não sabia também. E você tem uma capacidade de lucidez que talvez não esteja só no seu nome. Você realmente porta uma clareza muito bonita. Espero que você não entenda isso como uma piada de tiozinho, mas realmente como um elogio. Muito bom te ouvir, querida. Bom descanso para você e para o pessoal aí. Mais um dia de coletivo. E semana que vem é o último encontro nosso do coletivo. E aí, tchau, tchau. Então, até semana que vem, quem é do coletivo, quem não é. Foi um prazer receber vocês. Uma vez mais e sempre, Clara, gratidão. Bom Eu descanso, que tenho gente. a agradecer. Muito obrigada a todos e todas e todes. Tchau, tchau.